Olá você, o vídeo de hoje é um tanto quanto polêmico, provavelmente nem um pouco menos polêmico do que o último que eu gravei. Entretanto, vou abordá-lo assim mesmo, não tenho lá nenhum receio, uma vez que o canal encontra-se restringido já faz muito tempo pela plataforma, desde 2020, quando divulguei aqui uma série de vídeos, em que disse poucas e boas a respeito do que estava a acontecer. E quando se fala contra o sistema reage e o que eles fazem inicialmente é calar, Então eu não tenho aqui nenhum receio de dizer o que vou dizer com todas as palavras, com todas as letras, não irei fazer nenhuma adjetivação para tentar fugir do algoritmo, não tem problema, já está desse jeito mesmo. Se você considerar interessante, peço que você compartilhe, porque é o único jeito de chegar a mais pessoas, O assunto de hoje é sobre tecnologia, entretanto vou abordar o lado avesso da tecnologia, ou seja, eu penso que o lado reverso, A tecnologia ela é interessante, Ela faz parte do processo de evolução, todos nós entre aspas, A maioria das pessoas gostam da evolução tecnológica, afinal de contas elas contribuem, para o conforto, para o bem-estar, Principalmente pessoas que utilizam da tecnologia para trabalhar. E hoje há muita gente que trabalha online, muita gente que depende da tecnologia, da comunicação. Então é assim, quanto melhor, essa comunicação for, melhores resultados dará para quem utiliza. Mas nós vamos falar sobre o preço que se paga por essa tal tecnologia, que avança cada vez mais. Vamos lá, vamos entrar no assunto. Eu vou falar sobre poluição eletromagnética. No último vídeo, eu abordei sobre a questão das fábricas de mosquitos. Se você não assistiu, assista. Eu falo sobre as fábricas de mosquitos que estão sendo implantadas no mundo. E o Brasil hoje tornou-se expoente mundial em fabricação dessa biotecnologia, produção de mosquitos em laboratório e a soltura nos ambientes, coisa surreal, mas é o que está acontecendo. Hoje eu vou falar sobre poluição eletromagnética, nomeadamente questão da comunicação 5G. Há alguns anos, quando começou a cogitação a respeito das torres 5G, percebeu-se, digamos que uma efusão de pessoas, uma ebulição de pessoas a comentar sobre o assunto, todas elas sendo taxadas como pessoas que estavam a alimentar conspiração e coisa e tal. E nesse momento, como é que tá? Bom, nesse momento eu percebo que há um silêncio muito grande. Diante de tudo que foi exposto, de tudo que foi falado, eu percebo que é o momento ideal para se abordar o assunto, no entanto, não percebo. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. O vídeo não será extenso, vou tentar ser o mais sucinto possível, mas vou tentar, dentro das possibilidades, ligar aí o start na sua cabeça para que você reflita um pouco sobre o que está acontecendo. Você talvez já tenha percebido que as doenças aumentaram exponencialmente, ou exponencialmente. Você deve ter percebido, que o número de pessoas hoje que adoecem é muito, muito, muito maior do que há alguns anos, de alguns poucos anos para cá. O número de pessoas que vão parar em hospitais e até que partem para outra, uns para melhor, outros para pior, não sei. Aumentou muita coisa, E há algumas coisas que são, sim, explicativas para o que está a acontecer. Dentre elas, vou falar sobre essa questão dessa tecnologia muito interessante, mas que tem um lado nocivo que muita gente não conhece. Talvez, ou provavelmente, a maioria não tem ciência, não tem noção do perigo que é isso aí, Eu vou falar sobre os impactos da poluição eletromagnética 5G sobre a saúde humana. Vou fazer aqui uma análise crítica com ênfase em distúrbios metabólicos, cardiovasculares e neurocomportamentais, É importante frisar que essas torres,
que você vê por aí, e são muitas, haja vista que o alcance delas não é muito grande, ou não é grande, e precisa haver torres e torres e torres para poder fazer a repetição do sinal e a propagação. Então é por isso que você vê uma torre aqui, anda um pouquinho outra ali na frente, é diferente, né? Mas é assim que funciona. Muitas torres, não é porque o sinal é fraco, não. É o tipo de sinal. Agora, para o ser humano, para a saúde humana, nós vamos abordar aqui as consequências, né? A implementação massiva da tecnologia 5G com o seu uso, né, frequente, são frequências mais altas, com maior densidade, e assim as preocupações que se deve relevar sobre os potenciais efeitos biológicos da exposição contínua à poluição eletromagnética. Eu vou trazer para vocês esse pequeno relatório que consolida evidências científicas e observacionais sobre como o 5G pode influenciar e influencia negativamente processos fisiológicos críticos, com ênfase em patologias, principalmente metabólicas, presta atenção, cardiovasculares e neurocomportamentais, né? Isso aqui é um resumo dos principais problemas causados por essa poluição eletromagnética que passa despercebida. Eu posso dizer com certeza, por 99,9% da população. Primeiro, porque a grande mídia não aborda esse assunto, de jeito nenhum. Isso é uma coisa que é mantida, digamos que, debaixo dos panos, não se pode abordar como estou a abordar aqui o assunto, e o que vou falar aqui não é conveniente para o sistema. É por isso que eu digo, é interessante que você compartilhe com outras pessoas esse vídeo, para que mais pessoas possam ficar cientes do que está acontecendo, né? Olha só, é muitíssimo interessante abordar que todo o avanço tecnológico tem sim o seu lado interessante, o seu lado benéfico, tem os seus pontos positivos, mas nós não podemos deixar que as pessoas fiquem inocentes diante daquilo que é de ruim, né? Porque tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É assim que a coisa funciona. Vamos lá. Número 1, resistência insulínica e diabetes tipo 2. Você sabe que hoje tornou-se, digamos que uma epidemia mundial, né? Problemas ligados à resistência insulínica e diabetes tipo 2. O número de pessoas que estão adoecendo por conta dessa coisa chamada resistência à insulina ou resistência insulínica e diabetes é um negócio espantoso, é monstruoso. Entretanto, ninguém associa se uma coisa tem a ver com isso ou se não tem. Nós vamos ligar os pontos aqui, vamos conectar. A exposição prolongada a campos eletromagnéticos de alta frequência, como os do 5G, pode alterar a sinalização celular, incluindo vias que regulam a insulina. Alguém já falou isso para você? Que o celular que você carrega na mão, na palma da mão, no bolso, na bolsa, pode ser aí um desencadeador de problemas ligados à resistência insulínica e ao diabetes? Provavelmente não, né? Nem o médico com quem você consulta fala isso para você. Não é porque ele é ruim ou tem más intenções, é porque nem ele sabe, né? Estudo de Magda Havas e colegas mostrou aumento na glicemia em jejum e em pessoas expostas a hotspots, Wi-Fi e torres de telefonia, nomeadamente torres 5G, porque o estresse oxidativo gerado pela radiação leva, olha que coisa seríssima, a disfunção mitocondrial e a inflamação crônica, dois gatilhos clássicos da resistência insulínica. Então, por que tem tanta gente hoje sofrendo com resistência insulínica e sofrendo com diabetes? Lógico que tem ligação direta com o modo como essa pessoa se alimenta. Tem, lógico que tem, principalmente. Sim, lógico. A forma como você se alimenta, eu penso que seja o principal desencadeador, mas não é o único. E a gente está falando aqui agora de um dos
causadores, de um dos ocasionadores desse problema tão sério, que é o problema da resistência insulínica e do diabetes tipo 2, sinal emitido por torres 5G. Sinais emitidos que causam a poluição eletromagnética. Afinal de contas, todo sinal de comunicação, todo sinal de telecomunicação tem a sua poluição eletromagnética, e nós estamos aqui falando de torres 5G. Essa coisa que muita gente aplaudiu, principalmente quando chegou no seu bairro, na sua cidade, onde você vive, quando instalaram lá torres como essa que você vê aqui na ilustração. Você achou isso muito bom, né? Interessantíssimo. A chegada da comunicação em alta velocidade, muito interessante. Mas talvez você não tenha observado que desde que colocaram essas torres, começaram a aparecer algumas ziqueziras nas pessoas, né? E uma delas, eu já disse, vou repetir, resistência insulínica e diabetes tipo 2. Está diretamente ligado aos sinais das torres 5G. 2, eu disse que ia ser sucinto e a gente vai ser. Hipertensão arterial. Já viu como tem gente padecendo aí com problemas ligados à questão pressórica? Pessoas que estão com a pressão alta. Já percebeu? Estudos apontam que o 5G pode ativar o sistema nervoso simpático, resultando em aumento da pressão arterial. Como eu disse para você, o médico não vai falar com você sobre isso, porque nem ele sabe. Se for um médico desperto, que estuda, talvez sim. A exposição crônica interfere nos mecanismos naturais de vasodilatação, reduzindo a disponibilidade de óxido nítrico, que é o principal dilatador das artérias e que evita essa vasoconstrição e, é claro, o aumento da pressão arterial. Pesquisas com grupos sensíveis indicam correlação entre picos de pressão e presença de torres de telecomunicação nas proximidades. E quando a gente fala aqui sobre proximidade, alguns estudos dizem que o grande perigo está em que você esteja a questão de 100 metros das torres. Já outros estudos apontam que 500 metros, meio quilômetro, se você está de 500 metros para menos de uma torre 5G, você está altamente exposto a essas enfermidades, né? Hipertensão arterial. Vamos tentar aí correlacionar se isso tem a ver com o momento ou a partir do momento que instalaram próximo de onde você vive essas tais torres, né? E os problemas de saúde. Terceiro, esse aqui então eles falam, né? Problemas cardíacos. A radiação eletromagnética afeta a variabilidade da frequência cardíaca, um marcador sensível do equilíbrio autonômico. Arritmias, taquicardia e extrasístoles têm sido relatadas por pessoas com exposição prolongada a sinais 5G. Então, já percebeu aí como tem gente com problemas cardíacos de um tempinho para cá? Há alguma coincidência nisso aí? Isso não tem nada a ver? Isso tem a ver? O que você acha disso? Eu já disse 3. Problema de resistência insulínica, diabetes, né? Estão interligados. Problema de hipertensão arterial e problemas cardíacos que se manifestam através de arritmias, taquicardias, extrasístoles, por exposição prolongada a sinais 5G. Os efeitos combinados de estresse oxidativo, inflamação e desequilíbrio autonômico podem agravar condições cardíacas pré-existentes. Tá complicado, né? Tá muito complicado. E aí você começa a pensar se vale a pena ou não essa tecnologia toda, né? Se é interessante. 4. Aumento de peso e obesidade. Esse aqui é um ponto muitíssimo interessante. Pesquisas recentes apontam que já praticamente 70% da população, eu vou falar brasileira, né? Mas isso aí está acontecendo em várias partes do mundo. Mas em cada 10 pessoas, 7 estão acima do peso ou obesas. Exatamente. Como eu falei, isso tem uma correlação direta com o modo como a pessoa se alimenta, mas também tem a ver com as torres 5G. A disfunção mitocondrial introduzida por
essa questão da poluição eletromagnética reduz o metabolismo basal, favorecendo o acúmulo de gordura corporal. Você conhece pessoas que até bem pouco tempo eram, digamos que esbeltas e agora já se apresentam como que acima do peso? Você conhece alguém? Tem alguém próximo de você, alguém na sua família, dentro da sua casa, algum amigo, algum conhecido que era magro e agora está gordo? Você conhece alguém? Pois é, o aumento do cortisol e a desregulação da leptina e grelina, hormônios da fome e saciedade. Leptina e grelina promovem a compulsão alimentar e ganho de peso. Repara que nas ruas, o tempo todo, você vê pessoas com saco de alguma coisa comendo ali e bebendo alguma coisa. É uma compulsão. Há pessoas que não conseguem ficar sem estar comendo ou bebendo alguma coisa. A inflamação crônica silenciosa associada à poluição eletromagnética cria um terreno metabólico favorável à obesidade. Vá ligando os pontos. 5. Ansiedade e insônia. Quanta gente reclama aí que não consegue dormir direito, que sente dor de cabeça durante a noite e que acordam no meio da noite e não tem explicação e procuram um médico, vão parar em psiquiatra, começam a tomar determinadas medicações. Olha só, o 5G impacta a produção de melatonina pela glândula pineal, comprometendo o sono reparador. A estimulação constante do sistema nervoso simpático desencadeia sintomas de ansiedade generalizada. Ansiedade. Muitos usuários relatam insônia, agitação noturna e cansaço matinal. Acordam cansadas, como se não tivessem dormido. O elemento pode ter dormido 8 horas, mas acorda como se não tivesse dormido nada. Persistentes em ambientes com alta carga de poluição eletromagnética. Vamos recapitular? Eu comecei aqui falando sobre questão de resistência insulínica e diabetes, depois falamos sobre hipertensão arterial, depois falamos sobre a questão dos problemas cardíacos, tudo isso ligado à poluição eletromagnética 5G, aumento de peso e obesidade. Agora falamos também sobre ansiedade e insônia, está tudo interligado. E vamos falar sobre outras patologias relevantes. Olha só, doenças autoimunes, a inflamação persistente e o desequilíbrio imune podem favorecer o surgimento de doenças como Hashimoto, artrite reumatoide e lúpus, cefaleias e zumbidos altamente relatados por pessoas em proximidade à torre 5G. Você conhece alguém que reclama, que sente zumbido constante no ouvido, que não para dia e noite o ouvido a zumbir? Tem que se conversar com essas pessoas para tentar conectar desde quando isso começou. Se é a partir do momento que, próximo à casa dela, colocaram uma torre 5G. Aliás, qual cidade hoje que não tem uma torre 5G, né? Pouquíssimas cidades, né? Distúrbios cognitivos, queda de memória, dificuldade de foco e névoa cerebral, o tal branco, né? Ih, deu um branco. São sintomas relatados em exposição contínua. Eu estou falando aqui de exposição à poluição eletromagnética, nomeadamente poluição provocada por sinais 5G. E a conclusão é, embora ainda haja resistência por parte de órgãos reguladores em reconhecer plenamente os danos da poluição eletromagnética, a literatura independente e os relatos crescentes da população indicam que a tecnologia 5G deve ser abordada com precaução. Os impactos metabólicos, cardiovasculares e neurocomportamentais são significativos e devem ser levados em conta em qualquer estratégia de saúde pública, principalmente em zonas urbanas densamente irradiadas. Promover a educação da população sobre medidas protetoras, uso do modo avião, blindagem ambiental, redução de Wi-Fi noturno e fomentar pesquisas independentes sobre o tema. Eu acho muito difícil, né? De que essas medidas sejam tomadas, uma vez que, por parte do sistema, não vai continuar como está, mesmo porque, como eu sempre digo, o sistema é bruto e você que está desperto sabe que o sistema realmente é bruto. Eles não têm nenhum interesse em que você seja e esteja saudável. Afinal de contas, a tríade tem que ser confirmada o tempo todo, né? Você come mal, né? Você vai parar no hospital
e depois você passa a consumir medicamentos. Mas como se não bastasse comer errado, agora tem, independente de comer e beber, tem a questão de simplesmente estar num lugar, de repente não fazer nada. Talvez você nem tenha em mãos um celular, mas você está no alcance de uma torre 5G. Você já está apto a adoecer dessas doenças todas que eu acabei de abordar aqui. Talvez até você que me assiste padece de alguma dessas coisas. Exatamente. Depois você volta o vídeo aqui, reassista e veja que loucura que é esse negócio aí e que ninguém fala nada com você. O governo não fala nada, né? A OMS não fala nada. O Ministério da Saúde não fala nada, né? Nenhum departamento de saúde fala sobre isso, mesmo porque os próprios gestores, muitas vezes, não sabem do assunto. Não sabem. E os que sabem não podem falar, porque se falam, são banidos, são colocados para fora. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo é restrito para quem busca conhecimento, para quem se interessa, para quem acorda, para quem desperta. Portanto, fica aí. São escolhas que nós temos que fazer na vida, né? Eu até conversava essa semana com um amigo que mexe com tecnologia, é um programador, ele desenvolve programas, né? E ele depende muito da internet. A gente abordou sobre essas questões todas e é até difícil de abordar um assunto quando isso diz respeito à sobrevivência. Há pessoas que não podem desconectar de forma nenhuma, dependem disso. Há pessoas que vivem da internet ou dependem da internet. Se elas desconectarem, elas param de ganhar, elas deixam de produzir. E como é que vão fazer? Então, são escolhas que nós fazemos, né? Uma música antiga do Roberto Carlos diz que eu não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Tem uma frase numa música do Roberto Carlos, né? Era Roberto Erasmo. E isso é um pouco ou um tanto quanto compatível com a nossa realidade, né? A tecnologia é muito boa, mas ela cobra um preço muito alto. Um preço que é omitido da informação clara como deve ser. As pessoas simplesmente recebem um impacto e não sabem de onde é que vem. Portanto, fica aí para você uma dica. Até mesmo você que mora na zona rural e leva uma vida mais natural, você que tem a sua própria plantação, você que planta, colhe, coisa e tal. Ah, não, aqui não tem defensivo agrícola, nós não usamos químicos nas plantas e coisa e tal, é tudo natural. Mas tem, não longe da sua casa, uma dessas torres aí, a emitir 24 horas esse sinal. E você, de repente, está desenvolvendo aí um pré-diabetes, está desenvolvendo aí uma hipertensão arterial, está desenvolvendo aí um problema cardíaco, está desenvolvendo aí um problema de insônia, problema ligado à questão comportamental, ansiedade e essas coisas todas outras que eu falei aqui. Eu estou dizendo que as principais, e não sabe por quê, e tem até doença mais grave, tá? Tem até doença mais grave, que é perfeitamente imputável a questão do sinal 5G, mas não pode falar porque é muito complicado, é muitíssimo complicado. É por isso que volta e meia eu digo, uma hora dessas vou sumir do contexto urbano, vou desaparecer, pretendo, isso aqui não é brincadeira, pretendo me mudar para um alto de uma serra, um lugar ermo, bem longe de uma torre dessas, tá ouvindo? Desconectar de tudo completamente, viver uma vida lá totalmente a 100% em contato com a natureza. Isso é uma coisa muitíssimo radical, mas se a vida é feita de escolhas, e se a gente descobre coisas que não sabiam, passa a saber, e a gente não é mais inocente, a gente vai ficar dentro ou sujeito a essas intempéries todas, se quiser. Se quiser. Eu, por exemplo, que sei dessas coisas, né? Eu sou afligido o tempo todo, porque eu sei de onde é que vem o problema. Eu sei de onde é que vem. Eu falo com você nesse momento, não longe de uma torre dessa, mas ainda bem que onde eu estou aqui nesse momento, a torre mais próxima fica a 800 metros. Então, pelas pesquisas, né, eu estou mais de 500 metros longe de uma dessas torres, né? Porque se eu tivesse a menos de 500 metros, eu não estaria aqui. Já teria, saído fora daqui. Mas há lugares onde eu às vezes preciso estar, onde eu fico a menos de 100 metros. E só eu sei o preço que eu pago. É isso. O vídeo de hoje é esse. Provavelmente não vai andar nada.
E eu peço a você que compartilha com amigos, compartilha com pessoas que são que têm esse desejo por conhecer as coisas, por saber um pouco mais, né? Abrir os olhos, né? Passe esse vídeo adiante, coloque em grupos, né? Coloque no Facebook. Não importa, que se você alcançar uma pessoa e despertá-la, já fica bom. É isso aí, poluição eletromagnética, sinal 5G, uma desgraça que está adoecendo as pessoas, está levando as pessoas para o além antes da hora prevista. Essa é a grande realidade. Eu sou o Lael Santos, espero vê-lo num outro vídeo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.